gaita e uma das principais figuras do funaná. O funaná é, juntamente com o batuque, uma música criada pelos camponeses de Santiago com um instrumento vindo da Europa, a concertina ou gaita. O tocador de gaita é também cantor. A minha vida é trabalhador, guarda-floresta e também tocador de gaita. Quando quem começa o serviço de cedo no horário, quando larga para casa tarde, tem que pegar a gaita para levar a essência. Porque coisa que costuma qual desde pequenote, toca já está na várias idades, mas nunca esquecer dele. Que sempre para ter ele na mão, para lembrar teu João, para lembrar teu futuro de novo, teu futuro de colega que está, outro que está, outro que está morto. O funaná é o resultado do encontro entre a gaita e um pedaço de ferro, uma espécie de reco-reco. Se o funaná é designado por badio de gaita pelos badios de fora, o ferrinho é um instrumento indispensável nessa música e o seu tocador um companheiro essencial para animar os bailes populares, casamentos e batizados no interior da ilha. Quando toca, Coderidona faz-se acompanhar por um dos filhos. A maior parte dos tocadores de gaita aprenderam a dominar este instrumento ao lado dos mais velhos. Aí por acaso alguém que não toca, com mulher tocado, Antônio Barreto de Chá da Ponta, que conheceu um tocador que tinha lá, conheceu ele com gaita. Ou de maneiras, a mim, nunca tinha pai, mas não tinha mamãe que podia dar a gaita. A gaita, porque ele comprar ele é difícil. Gaita aprender a tocar porque tinha milho, vende um tambor de milho, de 22 quartos, não comprou um gaita, para 600 meses. Aprender a tocar. Lá de mim para mim, na casa, me só. Manta um já está tocado antes. Mas para um pista alguém que toca, ou uma baixinha toca na casa alguém nunca. O ritmo do funaná tanto pode ser rápido como lento. Os textos contam histórias do passado, a amizade, a imigração, a fome e a morte, mas denunciam também as injustiças e os abusos dos poderosos. Quatro dias com 4 noites, alimentaram na pontonha, hoje na mar, hoje na voa. Chamava ele baile gaita. E depois hoje bem burado o nome funaná, porque ouvi dizer que aquele que começava ele, tocador chamava
tocador de gaita chamava funa, de ferro chamava naná. Ou de maneira bem juntada em duas palavras, por funa com naná e por funana. A gaita foi introduzida em Cabo Verde pela Igreja Católica para substituir o harmónio durante as missas. Mas muito cedo, os camponeses de Santiago apropriam-se deste instrumento, até então de utilização exclusiva nos atos sacros. Hoje em dia, em conversas com vários acordeonistas portugueses, musicólogos portugueses, estou mais em crer que a gaita teria vindo do norte de Portugal e teria chegado a Portugal, de certa forma, através da migração dos povos nórdicos. E nós recebemos do norte de Portugal a gaita e o ferrinho, na sua versão que nós temos hoje em dia, nós teríamos recebido o chamado reco-reco vertical. Do estudo que fizemos até agora, nós podemos dizer que o acordeão